Você tenta manifestar as coisas grandes, mas esquece das pequenas. Hoje eu vou te mostrar como a prática da gratidão, pelo que você come, pelo que você bebe, pode mudar a forma como você aumenta a sua frequência através da gratidão. Fica comigo até o final, porque hoje, na prática da lição 8 do livro A Magia da Rhonda Byrne, nós vamos ver como você pode mudar a sua energia, aumentar o seu bem-estar, mudar a forma como a lei da atração pode fazer com que os seus desejos e a vida dos seus sonhos cheguem até você com mais facilidade e ativar a gratidão no seu dia a dia de forma mais fácil. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do meu queridinho, maravilhoso livro A Magia da Rhonda Byrne. Já falei para você que você deve ter esse livro na sua cabeceira, porque ele é um manual de aumento de frequência. Quando você pensar que você não está conseguindo aumentar a sua frequência, você não está dando conta de manter a sua frequência elevada, pega esse aqui e começa a folhear, que você vai ver que você vai ter motivos e você vai saber o que fazer para sair da bad, para sair daquele momento em que a sua frequência está lá embaixo, está no pé. E hoje a gente vai falar do ingrediente mágico. O que é esse ingrediente mágico que pode fazer a gente aumentar a nossa vibração nas coisas cotidianas, corriqueiras que nós fazemos, muitas vezes no automático, sem perceber, pode mudar a forma como que a lei da atração age na nossa vida. Vamos lá para a página 85, se você tem o livro aí com você, tá? O ingrediente mágico. Um coração grato vive em eterno banquete, tá? Agradecer pelo alimento antes de comer é uma tradição milenar que remonta ao Antigo Egito. Com o ritmo acelerado da vida do século XXI, o hábito de parar alguns minutos para agradecer por uma refeição foi abandonado. Mas usar o simples ato de comer e beber para manifestar sua gratidão aumenta exponencialmente o nível da magia na sua vida. Eu tenho aqui algumas coisas anotadas, a gente vai discorrer junto, tá? A gente subestima o poder das pequenas coisas, como comer e beber, né? A gente come e bebe no automático, sem perceber que cada refeição, cada gole é uma oportunidade de agradecer e fortalecer a nossa energia, assim como ela acabou de falar. A gente pode manifestar a gratidão e aumentar exponencialmente o nível da magia na nossa vida, quando estivermos comendo e bebendo. Olha que maravilha, maravilha. Pense em alguma ocasião em que você esteve realmente faminto e se lembrará que mal conseguia pensar ou agir de forma natural. Sentiu seu corpo fraco e talvez tenha até começado a tremer. A sua mente ficou confusa e você foi tomado pelo desânimo. Dá uma fraqueza, gente. Dá uma fraqueza quando você está com fome, com aquela vontade de comer e não tem o que comer, naquela fome mesmo. Entendeu? Acho que todo mundo já passou por isso. Tanto é que você chegar e comer com fome é uma delícia. É uma delícia, é um banquete. Tudo isso pode acontecer se você ficar algumas horas sem se alimentar. Você precisa de comida para viver, pensar e se sentir bem. Portanto, tem motivos de sobra para agradecer pelo que você come. Ei, maravilha! A gente não para pensar, né? Uma coisa que eu achei muito interessante foi que ela começou a destrinchar o processo para a comida chegar na nossa mesa. Existe um processo, existe uma produção. O negócio não é assim, mágico, você vai no mercado, pega a comida, comprou e já estava ali. Não, teve um processo para chegar até a prateleira, teve um processo para chegar até a sua casa. Então, ela fala aqui que a cadeia mundial de produção de alimentos é uma fantástica sinfonia executada todos os dias. E é surpreendente que tudo funcione se pensarmos na quantidade de pessoas envolvidas na manutenção do fornecimento de comidas e bebidas para lojas, restaurantes, supermercados, cafés, aviões, escolas, hospitais e lares em todo o planeta. Os alimentos são uma dádiva. Eles são um presente da natureza, pois não teríamos nada para comer se ela não nos fornecesse o solo, os nutrientes, a água para cultivá-lo. Sem água não haveria comida, vegetação, animais ou vida humana. Usamos água para preparar refeições, cultivar alimentos, cuidar dos nossos jardins, usar banheiro, sustentar todo e qualquer veículo automotivo, manter hospitais, garantir a produção de combustível, a mineração, o funcionamento das indústrias, possibilitar o transporte, construir estradas, produzir roupas e qualquer bem de consumo, produzir medicamentos que salvam vidas, construir casas e edifícios,
para completar, é a água que mantém nossos corpos vivos. Água, 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 gloriosa água. Se existe alguma magia nesse planeta, ela se chama água. Pois é, o que seria de nós se não tivéssemos comida e nem água? Olha aqui o que acabou de falar: medicamento, transporte, casa, hospital, escola, tudo depende de alimentação, tudo depende de comida e de água. Quer seja a construção física, a alvenaria, precisou da água para poder ser construída a casa, a escola, o hospital. Então a gente recebe essa dádiva todos os dias e a gente não para pensar no quanto a gente é abençoado por ter à nossa disposição alimentação, solo fértil, água, né, à disposição para a gente, né, água tratada. Eu sei que muitos lugares ainda não tem, mas nós que temos acesso devemos ser gratos por isso, tá? O que seria de nós sem comida e sem água? Simplesmente não estaríamos aqui. Nem nossos familiares, nem nossos amigos, não teríamos o dia de hoje, tampouco qualquer tipo de amanhã. Então você está entendendo o quanto é importante você prestar atenção e ser grato pela água e pela comida? O mais incrível é que quando você é grato pela comida e pela água que você está consumindo, isso não afeta apenas a sua vida. Sua gratidão também gera um impacto no fornecimento mundial de alimentos. Presta atenção nisso aqui. Se um número suficiente de pessoas for grato pela comida e pela água que recebe, isso vai ajudar concretamente aqueles que passam fome ao redor do mundo. Pela lei da atração, assim como pela lei da ação e reação de Newton, a ação da gratidão em massa geraria uma reação em massa, equivalente ao que mudaria a situação de escassez de alimentos para todos os habitantes do planeta. Você está entendendo o quanto a sua gratidão pode reverberar na produção e na disposição de alimentos para aquelas pessoas que passam fome ao redor do planeta? Gente, isso é fantástico, isso é poderoso demais. Assim como não agradecer também é poderoso, porque gera o efeito contrário. Assim como eu sempre estou falando aqui, nós sempre estamos criando, nós somos co-criadores da realidade, nós co-criamos a todo instante. Seja coisa boa, coisa ruim, coisa que você quer, coisa que você não quer. Então, se você tem um poder desse aqui disponível na sua mão, que você pode afetar o fornecimento e a disposição de alimentos para as pessoas que passam fome no mundo, por que não exercitar? Por que não fazer, não colocar em prática, né? Só que isso precisa virar hábito, e para virar hábito precisa ser frequentemente exercitado e colocado em ação. E esse exercício vai ajudar você a colocar essa tão poderosa mágica da gratidão em ação, pelo que você come, pelo que você bebe. E pode justamente impactar no fornecimento e na disposição de alimentos para as pessoas que passam fome no mundo, não é? É muito interessante. Então ela propõe aqui o exercício mágico de hoje. Antes de beber ou comer qualquer coisa no dia de hoje, seja uma refeição, uma fruta, um lanche, um suco ou mesmo um copo de água, reserve um momento para observar o que está prestes a colocar na sua boca e diga em sua mente ou em voz alta a palavra mágica obrigado. Se puder, dê apenas uma pequena mordida ou sorva um gole e saboreie de verdade o que estiver comendo ou bebendo. Isso não só aumentará o seu prazer, como vai ajudá-lo a sentir muito mais a gratidão. Você também pode tentar algo, ela está falando, né, que eu faço e que aumenta ainda mais a minha gratidão. Quando digo a palavra mágica, eu balanço os dedos sobre o alimento como se estivesse polvilhando um pão mágico sobre ele. E imagino que esse pão mágico purifica instantaneamente tudo que ele toca. Fazer isso me ajuda a sentir que a gratidão é o ingrediente mágico e que desejo acrescentá-la a tudo o que como e bebo. Então ela coloca isso, ela fala o obrigado e ela vai lá com o dedo dela e dá uma salpicada como se fosse um pão mágico. E ela fala que ela pode imaginar que é um saleiro também, que esse saleiro está dispondo ali um pozinho mágico que está entrando em contato com o alimento, a água, que vai aumentar ali, vai purificar aquele alimento. Se em algum momento do dia você se esquecer de agradecer antes de comer ou beber alguma coisa, assim que lembrar, feche os olhos, relembre o momento em questão, visualize alguns instantes antes de ter comido e bebido e diga a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Qual é a palavra mágica? Escreve para mim aqui no comentário qual é a palavra mágica. Caso se esqueça de ser grato por seus alimentos várias vezes durante o dia de hoje, repita esse mesmo exercício amanhã. Você não pode se dar ao luxo de perder um dia só quando o assunto é desenvolver a gratidão. Os seus sonhos dependem disso.
Eu aconselho que você faça esse exercício mágico todo dia. Faça todo dia, todo momento que você for comer. Porque ela mesma já falou aqui, você não pode se dar ao luxo de perder um só dia quando o assunto é desenvolver a gratidão. Os seus sonhos dependem disso. Então, pratique. Ser grato pelas coisas simples da vida, como comida e bebida, é uma das mais profundas expressões de gratidão. E quando conseguir senti-la de forma intensa, você verá a magia acontecer. Então é maravilhoso a gente pensar na cadeia de produção, de todo o rolê que o alimento precisa dar para chegar na nossa mesa. É muito bom a gente lembrar disso, porque a gente não pensa nisso. Com a correria do século XXI, como ela já falou aqui no comecinho, a gente não para pensar. Às vezes as pessoas estão tão automáticas que elas nem vê o que elas estão comendo. Come olhando no celular, come olhando para qualquer coisa, come assistindo televisão. A gente nem percebe o que a gente está comendo. Então a gente precisa começar a fazer essas mudanças, que assim, são pequenas, mas são gigantes em relação ao efeito que pode produzir na nossa vida, tá? É muito importante, então a gente tem que começar para ontem a prestar atenção no que a gente come, no que a gente bebe, e agradecer, ser grato por isso, pensar em todo o rolê que foi feito para que aquilo fosse disponibilizado para você. E pensar que quando a gente começa a fazer isso, a gente pode impactar na disponibilidade, na produção dos alimentos para as pessoas que estão passando fome. Então pensa o quanto isso é grandioso e pode impactar outras vidas além da sua vida. Então ela fala aqui, né, para fazer todos os dias o mesmo exercício. Como eu já falei aqui, nos primeiros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui para você disponibilizar a playlist, tá? Exercício mágico número 8, ingrediente mágico 1. Enumere suas bênçãos, faça uma lista de 10 bênçãos, escreva por que você se sente grato, releia sua lista e ao final de cada item diga obrigado, obrigado, obrigado e sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. 2. Antes de comer ou beber qualquer coisa no dia de hoje, reserve alguns instantes para observar o que está prestes a ingerir e em sua mente ou em voz alta diga a palavra mágica obrigado. Se quiser, espalhe o pão mágico sobre a sua comida ou sua bebida. Logo antes de dormir, pega a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica obrigado pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia de hoje. Maravilhoso esse exercício, simples, mas muito poderoso e eficaz. Por fim, eu quero que você se lembre que quando nós valorizamos as pequenas coisas, tudo ao nosso redor começa a florescer. Pela lei da atração, pela lei da reação e da ação, como a gente já viu aqui, tudo começa a florescer. Então não perca tempo. Começa a praticar essa lição 8 hoje, agora, nesse momento. Assim que você for beber alguma coisa, comer alguma coisa, lembra de falar obrigado. Pensar, sentir, saborizar e falar obrigado. Pensa rapidamente em todo o processo que é feito para essa água chegar até você, essa comida chegar até você. Isso vai fazer com que a sua frequência aumente e automaticamente a sua frequência aumenta, o seu bem-estar aumenta, a lei da atração começa a funcionar de maneira favorável a você. Então eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha tido esse insight do quão poderoso pode ser você agradecer pela comida, pela bebida, o quanto isso pode impactar na sua vida e na vida das outras pessoas. Espero do fundo do coração que esse conteúdo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.